Bom dia, estudantes. O assunto de hoje será sobre carta do leitor. Carta do leitor é um tipo de carta, gênero epistolar. O que pode ser um gênero epistolar? Por epístola entende-se todo tipo de escrita que visa um destinatário, como a carta, por exemplo, se você é o remetente, escreve a carta, o destinatário é quem recebe as cartas, certinho? Essa carta de leitor, geralmente é veiculada em jornais e revistas, onde os leitores podem expressar, apresentar as suas opiniões, diversas opiniões. É um espaço reservado, onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios, reclamações são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo que esteja lendo aquela parte do jornal. Por exemplo, se você faz uma leitura de uma matéria interessante no jornal, numa revista, você resolve escrever para o jornal elogiando aquele assunto, por exemplo, você vai escrever para esse espaço na redação de carta de leitor. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, feedback de seus leitores. O que é isso? É o que eu estava falando, por exemplo, se você lê um assunto, sobre um determinado assunto em um jornal ou em uma revista, você resolve a escrever para a edição, você está fazendo um feedback daquilo que foi lido. Você pode elogiar ou você pode também criticar aquele assunto, ok? É importante o instrumento de comunicação e também expõe seu ponto de vista ou qualquer outro assunto atual. Geralmente se trata de carta de leitor, um assunto atual, como por exemplo o coronavírus. Você vê uma matéria a respeito, resolve escrever para a redação do jornal, manifestando a sua opinião sobre determinado assunto. Além de tudo, pode sugerir algum tema a ser importante, como esse caso pautado que eu disse aqui agora. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor locutor tem um locutor e um destinatário, que é o receptor ou interlocutor. O locutor é aquele que fala, é o remetente, certo? É aquele que fala, ele é o remetente da carta. E o receptor é aquele que recebe a carta, portanto, ele é o interlocutor que está ouvindo o assunto sobre determinado fato. Então, nós temos aqui, antes de ser publicada, ela passa por equipe de revisão, por quê? Tem que passar por uma revisão caso tenha erros ortográficos, discordâncias verbais, nominais. Então, como será um texto abrangente em determinados locais, então eles têm que ter esse seguro de que está tudo certinho para enviar o modelo. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma apresentação e um espaço destinado para esse fim. Vale lembrar que a carta de leitor é uma pequena seção. Ela é uma pequena seção e pode ser publicada na íntegra ou somente trechos com bastante relevância. Esse caso aqui que ele quis dizer é o seguinte: muitas vezes você fala, a estrutura de uma carta tem vocativo, data, tal. Aqui na carta que a gente lê, na revista não tem? Tem sim, porque antes de ser passado pela revisão, a carta chegou até aquele editor desta maneira. Chegou com o vocativo, data, local, vírgula depois do vocativo. O que é vocativo, professor? Nós vamos chegar lá, certo? Vocativo é quando você escreve a alguém, por exemplo, querida, cara, colega, ao senhor ou a senhora editora, certo? Então, além disso, o leitor deve evitar expressões populares, apresentando seu texto uma linguagem formal ou informal da língua, ou seja, que segue a língua. O que é isso? Tem que evitar expressões de baixo calão, por exemplo. Não que você não possa escrever seu texto de forma simples, ao tratar com informalidade com um colega, pode. O problema é que você tem que evitar palavras de baixo calão.
Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, apresentando o texto uma linguagem formal ou que segue a norma culta da língua, ok? Importante destacar, de acordo com o público, a linguagem pode ser descontraída, por exemplo, numa revista de adolescentes. Nesse caso, aí se trata mais de uma linguagem informal, quando você fala com seus colegas, a pronúncia, o assunto. Por exemplo, aqui, oi pessoal, tudo bom? Então, nesse caso aí, você já usa um pouco da informalidade. A carta, ela não tende a ser assim, um único padrão. Ela deve ser evitada expressões de baixo calão, proposições, vícios de linguagem apresentados no seu texto de linguagem informal. Ou seja, não que ela não seja informal, certo? Você pode muito bem tratar tudo isso, mas evitar os baixos calões, as gírias, os vícios de linguagem e assim por diante. As características dessa carta. Bem, as principais características dessa carta é que textos breves e em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu concordo com determinado assunto. Nós discordamos de determinados assuntos. Ou pode ser também esse pronome eu e o nós ser oculto. Por exemplo, concordo com um determinado assunto, concordamos com um determinado assunto, e ele não sai da primeira pessoa. Por que esse texto é em primeira pessoa? Porque você vai estar falando, você estará falando com um interlocutor da mensagem, certo? Geralmente, quando tem interlocutores, nós temos que tratar o texto em primeira pessoa. Temas atuais e de caráter subjetivo, temas atuais, um tema que está assim de acordo com o momento, como por exemplo o coronavírus, não é? E caráter subjetivo. O que é um caráter subjetivo? É quando você usa os termos em primeira pessoa. Quando você escreve em primeira pessoa, o caráter do seu texto é subjetivo. Linguagem simples, clara e objetiva. Essa linguagem, ela pode ser simples, clara e objetiva e formal ao mesmo tempo, e também informal, como por exemplo entre adolescentes, que ele usa lá, por exemplo, oi pessoal, estamos com saudade e tal, certo? Temos a presença do destinatário e do remetente. Bom, o remetente é aquele quem escreve e destinatário é aquele que recebe a carta, certinho? Tem o texto expositivo e argumentativo, ou seja, ele vai expor uma ideia e argumentar sobre aquele fato, ou a favor ou contra, certo? Ele pode ser contra aquilo que ele leu, ele pode ser a favor também daquilo que ele leu. Estrutura. Como fazer uma carta de leitor? Como fazer uma carta de leitor? Geralmente as cartas de leitor não seguem uma estrutura padrão, no entanto, deve apresentar alguns elementos estruturais. Vocativo. Aparece o nome da revista ou do jornal, chamado de cabeçalho. E primeira coisa, temos lá em cima, bem em cima no início da folha, temos lá local, data, não é? Por exemplo, Goiânia, 26 de maio de 2020. Aí nós temos local e data, vocativo, quando aparece o nome da revista ou do jornal, ou seja, por exemplo, ao senhor fulano de tal, o senhor editor da revista tal, vírgula, nós temos aí um vocativo. A introdução é um pequeno trecho que aborda o assunto a ser tratado pelo leitor. Que assunto é esse? Por exemplo, ao ver lá a carta, ao ver o assunto no jornal, ele resolve escrever para tratar daquele assunto. Um assunto, por exemplo, muito atualizado sobre o vírus, né? Coronavírus, por exemplo. Aí esse pode ser uma introdução do assunto dele no desenvolvimento. Ele vai desenvolver aquilo ali sobre o que ele pensa a respeito, certo? Sobre o que ele concorda ou não com o que foi escrito e que ele leu naquele jornal. Temos aí a conclusão, esse leitor arremata suas ideias, geralmente ele aborda uma saída para um determinado assunto, ou seja, um ponto de vista que ele coloca, defende essa ideia, e no final
na despedida, ele arremata essas ideias, geralmente mostrando ali uma saída para resolução, por exemplo, de determinado problema, né? Aí temos aí a despedida, representa saudações finais do leitor. Temos aí o cordialmente, temos também atenciosamente, vírgula, fulano de tal, põe o seu nome. Pode também despedir-se em abraços, né? E assinatura, o leitor assina seu nome, o qual pode ser, por exemplo, o nome completo, né? E pode ser também com as iniciais maiúsculas. Olha o exemplo aí, por exemplo, ó, Afonso Miguel Pereira dos Santos, AMP. Ele assinou aqui o nome e as iniciais, não necessariamente você tem que toda vez colocar as iniciais. Ou você pode colocar o nome por extenso ou as iniciais. Nós temos aqui um exemplo dessa carta, certo? Vamos ver aqui bem pausadamente o exemplo da carta em que temos um tipo de carta. Eu vou mostrar para vocês, olha. São Paulo, olha, data, né? 12 de dezembro de 2013. Nós temos aí, no exemplo 1, a data, o local, que é Goiânia, que é São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, olha aqui o vocativo, acompanhado de vírgula. Salta 2 espaços, como foi no primeiro, 2 espaços agora para você iniciar o desenvolvimento. Olha, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria titulada Lugares Inóspitos do Planeta pela riqueza do texto. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, que ele leu algo a respeito de lugares inóspitos no planeta. E ele leu lá na revista Viagens e Lazer. Aí ele escreve aqui para comentar sobre o assunto. Olha aqui, ó. Após ler a matéria, veja bem que ele já está aqui, já desenvolvimento o assunto. Nesse primeiro parágrafo, nota-se que temos aí a introdução. Ele introduz aí o assunto e tudo certinho que foi dito na matéria, né? No segundo passo aí, ele desenvolve dizendo: após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer. Pelo fato de ser antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo. Nota-se que ele já tem uma sugestão para o próximo mês. A inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Note-se que aqui ele fez um elogio à matéria lida por ele no jornal. Agradeço a atenção, ele despede agradecendo a atenção, assina João Ribeiro,